Reunião familiar, ou melhor ainda, terapia familiar, nesse segundo episódio da quarta e última temporada do sucesso da HBO Succession. Então vem nesse vídeo, vamos analisar tudo junto. Olá, personas! Bem-vindos para mais um vídeo da série Estou. Eu sou o Francio e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o segundo episódio da quarta temporada de Succession, com spoilers. Lembrando que eu já fiz comentários sobre a estreia da quarta temporada, eu vou deixar aqui no link da descrição. Comentei muita coisa lá, fiz um breve resumo da terceira temporada, então vai lá dar uma olhada. Aqui eu vou falar exclusivamente sobre o segundo episódio, o que pode acontecer nessa última temporada, nos 8 episódios que ainda faltam pra acabar. E lembrando, se você gosta do que eu venho falando aqui das minhas análises, se você gosta de vídeo aqui comentando semanalmente todos os episódios, não esquece de se inscrever, que ajuda muito, e essa é a métrica pra eu saber se eu retorno pra falar do terceiro, pra falar do quarto, até o final da série. Então deixa aqui o inscrever-se e também deixa o like, que ajuda muito a gente, e comenta aqui de que lado você está dessa treta, de que lado você está dessa terapia. Você é do lado Logan, você é do lado da Aliança Rebelde, onde você está? Então eu vou explicar tudo o que aconteceu nesse episódio, analisar tudo junto, lembrando que os comentários são sempre abertos para você dar a sua opinião, dar a sua análise sobre esse ótimo episódio, mais um, né, de Succession. Nada novo sobre o sol aí, realmente, porque Succession é maravilhoso mesmo. Então lá, no começo do episódio, nós já temos ali um deslumbre do Logan, falando muito sobre o amanhã, o que vai acontecer amanhã. Amanhã vai ser a reunião do conselho, que eles vão votar sim ou não em relação à venda da Waystar para a empresa do Lucas, né? Lucas, que é o Big Little Lies lá, que é o sueco, que eles querem vender a empresa para a empresa de tecnologia. Então, o conselho de acionistas da Waystar tem que ter ali maioria das pessoas dizendo sim para acontecer a venda, né? Não é só o Logan ali falar que vai vender de verdade, né? Tem muitos acionistas ali que têm dinheiro na empresa e eles vão votar sim. E é mais ou menos no começo do episódio, você acha que tá tudo certo, né? Tá todo mundo querendo vender, mas não é bem assim que as coisas estão rolando. Nós temos ali pequenas conspirações rolando. E eu já quero então pular para a parte final do episódio, que eu acho que dá muito sentido ao começo, né? Então no final do episódio, o Conan ele faz uma emboscada, né? Ele vai fazer um karaokê, mas na verdade ele reúne ali a Aliança Rebelde, Shiv, Roman e Kendall para se encontrar com o pai, para se encontrar com o Logan e discutir sobre tudo isso, né? E nós sabemos que a Shiv, já desde o começo do episódio, já estava falando da possibilidade de não aceitar a venda e querer uma nova rodada de negociações. Ou seja, então se a maioria dos acionistas dizer não, mas haverá mais uma rodada de negociações, provavelmente o preço vai aumentar, que a empresa do Lucas vai pagar pela Waystar, mas também existe sempre a possibilidade do Lucas não querer mais vender, quer dizer, não querer mais comprar, né? Então ele pode desistir da negociação e a Waystar continuar como ela está, né? Então, existe sempre essa possibilidade, mas a Shiv, ela abraça esse risco, né? Principalmente depois da ligação do Tom, que eles estão ali na negociação de divórcio, que né, a gente viu no final do último episódio. Ele fez uma tática bem Logan, inclusive uma tática eu acho que bem Better Call Saul também. Ele ligou para vários advogados e fez contato com vários deles. Então a Shiv não poderia, por conflito de interesses, participar, né, de fazer ali fazer que eles representassem ela na parte do divórcio, né? Então essa é uma estratégia assim bem baixa, que parece que foi a estratégia que o Logan usou também para a mãe dos 3 filhos, né? Para a mãe da própria Shiv. Ou seja, ele já é um modus operandi do Logan, ele ensinou para o Tom. Ele falou no final do episódio que se ela estivesse lá, ele daria a mesma dica. Pode ser verdade, realmente, mas a Shiv ficou assim bem brava com essa situação e logo depois já ligou pra Sandy pra falar sobre esse negócio de ferrar o pai dela, né, e falar não no conselho do que seria o próximo dia da série. Isso ajudaria eles conseguirem mais dinheiro, eles falam que eles investiram muito na Pierce, etc, e realmente investiram, só que no último episódio eles não falaram nada sobre isso, né, eles estavam ali muito convictos de investir os 10 bilhões lá na Pierce. E agora eles estão falando, e se a gente conseguir mais 100 milhões, etc. Beleza, é muito dinheiro? É. Porém, eles não estavam comentando nada disso no último episódio. Ou seja, parte um pouco, sim, de vingança da Shiv, né? Não acaba de ser, né? E vingança do Kendall também, né? O Kendall, ele já sabe vários motivos de vingança que ele quer ter contra o Logan ao longo de vários episódios, de várias temporadas da série. Então é bem claro isso pra ele. E até quando o Lucas liga pra ele, a gente percebe, quando ele tá ali no bar, ele sai um pouquinho, o Lucas faz uma videochamada, a gente percebe também ali um pouquinho de ranço dele, né? Ele quer se provar a todo momento. Eu sempre falo isso sobre o Kendall. O Kendall, ele é uma grande, um poço de... Ele quer a autoconfirmação dos outros, né? Ele tem uma autoestima, assim, bem baixa sobre ele mesmo, né?
Então, uma autoconfirmação dos outros e afrontar os outros é sempre um deleite para o Kendall, né? E ele vai fazer isso tanto em relação ao pai quanto em relação ao Lucas mesmo, né? Ele não quer ser tratado ali como um capacho, né? Então ele entra junto com a Shiv. O mais reticente dessa história acaba sendo o Roman, né? O Roman, eu falei durante todo o episódio na minha mente, assim, de que ele seria o mais fácil de quebrar dessa história, de quebrar pro lado do Logan. E é realmente o que a gente percebe ali no finalzinho do episódio, né? Mas daqui a pouco eu comento mais sobre isso. Mas então temos toda essa história, Sandy e Stewie querendo barrar essa compra, né, para uma nova rodada de negociações, mas que nem eu falei, nós não sabemos se o Lucas irá continuar nessa história. O Lucas Madsen vai continuar querendo comprar mesmo, né? Ele pode desistir por causa de ego mesmo e querer desistir, né? Eu acho que o dinheiro não seria um problema para ele, mas pode ser realmente que nem o Logan falou, né? Essas pessoas não gostam de ser humilhadas. Novamente o Logan falando de outras pessoas querendo falar de si mesmo, né? Tem essa outra história também. Outras coisas pontuais que aconteceram ao longo do episódio foi a situação ali na ATN e várias coisas que aconteceram. Primeiramente, o poder implícito de Logan ali naquela história. O discurso do pirata foi simplesmente fantástico. Ali brilhou, o Brian Cox realmente merece seu Emmy. Por essa cena estava sendo muito bom. Mas ele nem foi o foco, né? O foco ali realmente foi Carrie, né? Sua possível amante e secretária, que agora quer um papel de âncora na ATN. De repente ela falou, quero ser âncora, né? Que bacana. E o Logan fez isso acontecer, né? Ele falou, não estou envolvido em nada disso, mas obviamente há um poder implícito ali de hierarquia e o Tom teve que aceitar. Até a própria Sid, ela deixa assim, meio implícito também que ela está aceitando ali só pelo caso da hierarquia, porque a mulher é muito ruim, né? É uma âncora porque realmente pode ser trabalhada, tá? Mas por enquanto é péssima, né? Mas o poder do Logan faz ela continuar ali. E o poder do Tom faz o Greg se humilhar novamente, né? Ali tentando falar com a Carrie e ela realmente ignora tudo que ele tá falando, né? E não poderia ser menos irrelevante toda aquela história, né? E a Carrie até vira motivos de risos na própria sala de conferência dentro da Waystar, ali com a Jerry, que está rolando, né? Então, e é o motivo também que as pessoas falam, né? Que o Aliança Rebelde fala sobre o Logan não ser mais o mesmo, né? Ele tá ali deixando coisas acontecerem que na verdade ele talvez não deixaria no passado, né? Será que isso já é uma prova de que o Logan está sendo sim manipulado, ele já não é aquela fortaleza que ele costumava ser, né? Vamos discutir um pouco isso mais lá na terapia do final do episódio. Então se você tá gostando do vídeo, não esqueça de se inscrever, porque ajuda muita gente, que nem eu já falei, então se você gosta, por favor, se inscreva. Mas vamos comentar sobre Connor brevemente aqui, né? O Connor que pareceu ser mais racional desse episódio, mesmo que eu vou discutir isso um pouco no final do vídeo. Ele está ali no ensaio, né? O nome do episódio se chama Ensaio e é principalmente sobre o ensaio ali do casamento que vai acontecer no outro dia da Willa e do Connor, né? A Willa desiste do casamento no meio do episódio e fala, não vou querer mais. Ela já sabe que ela é bem satisfeita sobre esse relacionamento. A gente percebe que ela tá ali realmente muito pelo dinheiro dele, né? E ele só se afunda em decisões péssimas, né? Dentro da campanha política dele. E realmente é complexo, né? Mas acho que no final do episódio eles acabam reatando, né? De alguma forma. Mas agora vamos falar da terapia. Vamos falar da terapia familiar, o que aconteceu naquela sala de karaokê, né? Que foi combinada ali pelo Connor, para eles acabarem se encontrando, né? E será que o Logan ele foi ali para se humilhar, para pedir um favor para os filhos, assim? Ou era realmente um grande jogo de manipulação? Ele falou que ele talvez se sentiria humilhado, mas ele foi ali para manipular eles, né? Até a própria Shiv fala que ele é o gaslight humano, né? Eu já falei muito sobre essa palavra aqui no canal, porque eu acho que ela se inscreve em muitas séries, mas o gaslighting é você, basicamente, estou explicando de uma forma assim bem superficial, é uma tática de manipulação, né? Você taxa o outro ali como louco, como perturbado, como desequilibrado, numa forma de claramente de manipulá-lo e confundi-lo mentalmente. E será que é o que o Logan está fazendo nesse momento? Eu pessoalmente acho que sim. Eu não acredito muito em Logan e ele a se auto-humilhar. Tem até um momento que os olhos dele se enchem de lágrimas, mas e principalmente eu acredito numa manipulação. Claro, ele pode sim ter sentimentos aflorados, como tem, né? Ele pode escondê-los muito, mas eu acho que tem. Então realmente pode ser um afloramento emocional saindo ali numa lagriminha, né? Mas eu acho que em tudo que ele fez ali, ele está jogando uma grande manipulação. E a cena final dele com o Roman só comprova mais isso, né? De que ele está ali realmente para manipular. Ele viu que o Roman era a parte mais fácil de quebrar, tanto que na reunião ali ele é o que menos ataca. Ele quase nem ataca o Logan, né? Enquanto o Kenan e principalmente a Shiv estão muito ativos para realmente ferrá-lo, né? E ele até fala no final, quando ele percebe que o negócio não vai dar certo em relação ao Kendall e a Shiv, eles falam, vocês não são pessoas sérias,
né? Vocês, é que nem ele falou praticamente no final do último episódio, né? Que eles são burros, eles só falaram números maiores, tal, e eles se acham espertos. Ele repetiu isso nesse episódio, falando que eles não são pessoas sérias, né? O que isso quer dizer, né? Será que ele percebe que eles estão naquela disputa apenas como uma vingança pessoal, como uma forma de rebeldia, que é o que muito se encontra na fala do Connor. Eles são doentes por carência, né? Eles são muito carentes. Eles querem uma aprovação, eles querem que todo momento o pai deles em algum momento fale de que ame eles, né? Mesmo que ele fale isso durante o discurso dele, não é verdadeiro, né? Que nem a Shiv fala. E será que é isso, né? No final das contas, eu falei no vídeo do final da terceira temporada muito sobre isso. Principalmente o Kendall, mas eu acho que dá pra expandir pros outros dois filhos, o quanto eles são muito carentes emocionalmente, e eu percebo que o Connor também. Ele está falando isso, mas eu acho que é um pouco hipócrita da parte dele. Ele também é muito carente, a gente percebe o quanto ele quer a atenção do pai em vários momentos. Mas então são filhos muito carentes que querem uma certa aprovação. E em certo momento eu penso nessa parte de vingança como uma rebeldia adolescente, né? O que acontece muitas vezes na adolescência, ou no máximo no começo da fase adulta, né? De jovem adulto das pessoas, de se desvencilhar dos pais, né? De causar uma rebeldia, de ser rebelde, de ser contrário, que é uma coisa bem natural, né? No amadurecimento. Eles estão passando agora, né? Eles sempre estiveram muito ligados ao pai, servir ao pai, para realmente conseguir a succession, né, para conseguir os bens, e agora eles percebem uma maneira de ser rebeldes, né, de se provar por si próprios, o que normalmente acontece na adolescência da maior parte das pessoas, está acontecendo na faixa dos 40 anos ali dos nossos personagens, né. Então acho que é interessante notar isso, né, e o Connor pode ter dado a entender isso, mesmo que eu acho que também o Connor está um pouco sofrendo por isso também. Mas então, essas são as minhas interpretações do episódio, mas ainda tem a última cena, quase havia me esquecendo da cena realmente do Roman, né. Acho que tem uma cena ali do pessoal observando, mas a cena do Roman é a que fecha o episódio. E ali prova que o Logan estava fazendo realmente um grande gaslighting, né. Ele fala até uma frase que pra mim é a matadora de um gaslight, de uma técnica de manipulação, que é I need you, eu preciso de você, né? Então ele tá dando toda a autoestima, dando uma injeção de autoestima no Roman, né? O Roman que tava mais tendendo a quebrar pro lado do Logan. Nesse momento, quando ele fala eu preciso de você, você coloca a pessoa num patamar tão elevado que a pessoa se sente muito protegida por você, né? E é ali que ele consegue, né? Ele fala de um cargo na ATN, ele fala que a Sid pode rodar, etc., e colocar o Roman nessa posição. Então vamos ver se no próximo episódio vai ser essa reunião com o Lucas, né, que o Logan fala sobre o Roman e etc. O que vai acontecer, se o casamento do Connor e da Willa vai acontecer de alguma forma, quero saber também. E interessante, uma pequena vírgula, que o Logan fala para Jerry não ir para a reunião. Uma pequena observação aí que pode deixar entender de que o Logan realmente não confia tanto na Jerry como a gente imaginava, e de que a Jerry pode sofrer alguma consequência aí pelo meio do caminho. Mas essa é a minha análise. Não esqueça de deixar aí nos comentários o que você achou desse episódio. Eu gostei muito, particularmente. Adorei esse episódio, realmente estava todo muito bem, e muitas coisas para interpretar para o futuro dessa série. Então é isso, muito obrigado, e você deveria estar maratonando. Tchau!